E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora trazendo todas as notícias aí de hoje do nosso querido Tricolor, que se prepara para o confronto contra o Botafogo, correndo contra o tempo para recuperar os jogadores lesionados. E devemos ter aí um novo São Paulo após a parada Crespo com a chegada de reforços. E quero que você comente aí, qual para você é o São Paulo ideal depois dessa parada? Deixa nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Nós vamos assistir o vídeo, no final, vocês sabem, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo, da chegada dos reforços e qual será o novo futuro time titular do São Paulo. Vou trazer para vocês. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sobre São Paulo que teve folga ontem, hoje também. Hoje, apenas aqueles que estão no departamento médico fizeram alguns treinos individualizados, especializados ali para voltarem o quanto antes pro time, né, do Hernan Crespo. E amanhã, gente, vai acontecer a apresentação finalmente aí do zagueiro Rafael Tolói, que foi o primeiro anunciado na última janela de transferências. A gente lembra que além dele, o Mailton, lateral direito, foi contratado e também o atacante Rigoni. O Rigoni que também vem para esse retorno, vem aí para trabalhar novamente com o Hernan Crespo e que no final de semana já treinou com os companheiros. Certo, essas são as notícias do São Paulo. O São Paulo se preparando para a sequência do Brasileiro, mas é evidente que a Libertadores está na cabeça do torcedor, né? O São Paulino que gosta tanto dessa competição. É o torneio que tem para esse ano, né? Para ganhar, sim, né? Para ser campeão, sim. Antes o Brasileiro era tido como uma competição em que o São Paulo poderia correr algum tipo de risco de ficar lá embaixo, mas não é o caso. O São Paulo já subiu na tabela, já está numa posição mais confortável, não tem que temer nada em relação a brigar lá nas posições da segunda parte da tabela. Então o negócio do São Paulo é ir bem no Campeonato Brasileiro para chegar ao máximo possível e cuidar, colocar no radar a Libertadores da América, que é um jogo muito difícil. Nós estávamos conversando sobre altitude agora há pouco e o São Paulo vai jogar em Quito na próxima semana, que tem uma altitude e mais. Não, são 2.800. Mas o histórico do São Paulo lá não é bom, também por causa desse elemento, não só por causa da LDU. São Paulo já pegou a LDU lá 2 vezes e tomou 2 goleadas. Então, se o São Paulo tomar goleada de novo, ele tem mais dificuldade de reverter no Morumbi. Então tem que se preparar realmente para enfrentar uma equipe difícil quando joga lá dentro do Equador, na cidade de Quito, para depois dar sequência na Libertadores e manter vivo o sonho de chegar a mais uma final. O São Paulo tem grandes possibilidades de se classificar, Michele. Até porque ele decide em casa, né? Isso é legal. Ontem eu estava dizendo no mesa, Michele, que nas 2 Libertadores que eu venci, 9-2, 9-3... Quantas Libertadores? 2, 9-2, 9-3. É mesmo? Ai, meu campeão! E o que acontece? O Tele falava assim, olha, eu quero que a gente faça uma excelente campanha na fase de classificação, para sempre ter a vantagem de disputar em casa. Em casa, Então, as 2 sempre foram assim. A gente fez uma excelente campanha na primeira fase e sempre decidia em casa, em outras palavras, né? E o São Paulo eu lembrei isso ontem, né, no Mesa Redonda, que o São Paulo está disputando de novo. Vai disputar em casa. Foi contra o Nacional assim e agora contra a LDU. Ou seja, empata pelo menos lá. Essa é a chave. Aqui, né? É a média inglesa, né? Empata fora e ganha dentro. Ô Miller, é um dos favoritos, você acha? O São Paulo, com certeza, é um dos favoritos a Libertadores, porque no mata-mata o São Paulo gosta e sabe jogar esse tipo de competição. Legal. Faltam 3 meses para acabar a temporada. Outubro faltariam 2 meses para acabar a temporada. Mas o fato é voltar a jogar profissionalmente, né? Foi um Também problema depende dele do organismo. como pessoa, nem como atleta só. Certo? Exatamente. É como pessoa mesmo, né? Ele já está podendo treinar com os outros, ter contato, que foi uma etapa que demorou a ser vencida, né? Então, é uma expectativa que possa acontecer. Você falou foi o primeiro a inaugurar esses problemas graves que o São Paulo teve. Ele jogou a primeira partida da Libertadores contra o Tajeres em Córdoba. A primeira partida, o São Paulo ganhou lá de 1-0 e depois, antes da viagem para Belo Horizonte, seria o jogo seguinte contra o Atlético. Ele sentiu o problema, então assim, ele não jogou pelo Brasileiro, jogou apenas a primeira partida da Libertadores, desde lá de trás, desde lá atrás.
E quando eu falei essa série de muitas contusões, não estou exagerando. Tem uma tela aí com todas as contusões do São Paulo e a possível previsão de volta. Olha isso aí. 9 caras machucados. Luiz Gustavo, acabamos de falar, atividades agora com elenco sem impacto, mas ainda não sabe se ele pode voltar. Simplesmente isso é uma indefinição sobre se ele vai poder jogar ou não de novo, né? Caleri está correndo no campo e com a fisioterapia. Por enquanto é isso. Né? Ele cruzado. Você conhece, né? Ele é um fanático, né? Ele quer voltar antes do... Hoje tem um protocolo, né? Do LCA, né? É o Cadu Freire. E a informação de que o Caleri pode voltar em outubro? Você tem que segurar o cara, não dá. Ele quer voltar, né? Tipo, ele tá acelerando. Tem que ter muita cautela isso, porque o cara pode ter uma reincidência, né? Aí, cara, volta 1000 casos. Tem que cicatrizar. Totalmente a lesão. Ele já tá no trabalho físico de campo, mas o Caleri, você falou do Luiz Gustavo. Uma semana depois do Luiz Gustavo, o Caleri rompeu o cruzado, jogando contra o Botafogo lá no Newton Santos. Então foi lá atrás também. Mas não deu ainda o prazo mínimo de cicatrização. Isso só vai ser liberado para fazer treino normal, enfrentamento, quando tiver o prazo mínimo de cicatrização. Então não é plausível contar com ele. Se a temporada fosse até 21 de dezembro, como seria no início, até teria uma possibilidade de ele voltar a jogar. Então não dá para contar. Foi 17 de abril. Vai contando. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Caramba, querer voltar em 6 meses? Então. Seria um negócio quase que recorde, eu acho, hein? Eu não lembro de LCA com 6 meses voltando. Posso estar enganado. Agora, eu sei que tem uma tentação para ele voltar, né, Arnaldo? Não, volta, pô, que legal seria se ele voltasse, mas a temporada do São Paulo já vai ser desse jeito como é que tá. Não tem Marcos Leonardo, não tem ninguém. Esse meio e as próximas, hein, pelo que tá se mostrando. E as próximas também. Pois mas na situação dele, o que acontece? Na situação dele é que não tem jogador da posição dele. Não, é isso que eu tô falando, mas é uma coisa... Ele é o mais próximo de voltar. Mas é uma coisa para se medir, porque, imagina, não é pior você ter... Cara, você já tá nessa situação. Sim. Vai assim até o fim, não precisa apressar a volta. Na verdade, Tironi, o São Paulo não teve nessa situação, né? Porque ele ainda não sentiu a ausência do André Silva. Foi uma partida. Sim. Na verdade, São Paulo não está nessa situação. São Paulo ainda não sentiu no campo a ausência do André Silva. Só jogou um jogo sem o André Silva e perdeu, né? Então, acho que a ausência do centroavante já vai ser mais sentida nesse momento. Mas o Caleri é aquilo. Ainda está no estágio inicial de recuperação no campo. Mas, se eu sou ele, sabendo que o São Paulo está vivo na Libertadores e que eu olhei aqui, a final da Libertadores é 29 de novembro, ou seja, dezembro praticamente. Se eu sou ele, eu faço a mesma coisa. Eu vou tentando, o São Paulo está vivo numa Libertadores, o cara pode jogar uma final de Copa Libertadores. Eu vou tentando ao máximo antecipar isso, porque meu time vai caminhando e daqui a pouco, numa dessas, ele está inscrito, tudo normal, né? Sim. Aí o Rian Francisco, que é o substituto do Caleri. Não, se machucou. Só o ano que vem. Também LCA, recuperação, tá lá em recuperação. Só o ano que vem. Esse no ano que vem. Depois do Paulista. Depois do Paulista, exatamente. O Oscar, o maior, ele teve aquelas coisas. Aí começa a ter as coisas. Porque Luiz Gustavo e Caleri precedem a chegada do Crespo. Tudo que você vai vendo depois foi depois da chegada do Crespo. Caiu, se fraturou. Problema de vértebra, não foi costela, não, Oscar. Está agora, enfim, treinando de volta no gramado, mas num estágio Caleri, sem enfrentamento, sem choque, né? Voltou a, como diria Massini, trotar. E ele fez quantos jogos? O Oscar, vamos lá, ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, daí teve a lesão muscular. Aí na volta com o Crespo, ele jogou contra o Flamengo, primeiro jogo do Crespo, jogou contra o Bragantino, segundo jogo do Crespo, terceiro jogo do Crespo, Corinthians, ele caiu, o Martínez fez lá a cama de gato, ele caiu, não voltou mais. Né? O Oscar está na marcha picada ainda, que é macia. Fratura é duro. nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. É isso aí, cara. 3.
Então, mas o que eu ia falar é assim, o número de jogos totais que ele foi a grande contratação do São Paulo. Ele não fez 20 jogos. Ele jogou mais que o Lucas, mas jogou pouco. Mas chegou a 20. Olha, eu vou te falar, hein? Talvez não tenha chegado a 20 jogos. Talvez não. E na ocasião, o diagnóstico até 2 meses daria 20 de setembro. 20 de setembro. O que o professor falou que o prazo da previsão. O prazo inicial, a estimativa inicial de 2 meses, ela ainda não foi completada, né? Sim. Isso. Seria na semana que vem. Isso. Daqui a 2 semanas. Isso. Mas imagina talvez que se for dia 20 ele estaria em outra situação, estaria treinando um pouco mais. Né? Se fosse isso mesmo. Arboleda já está fazendo atividades com o elenco. A lesão dele foi muscular no jogo contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Ele possivelmente estará à disposição já a partir do final de semana contra o Botafogo. E lembrando que o São Paulo tem o Ferrarese na data FIFA. O Ferrarese não deve ser utilizado, vai jogar a vida pela Venezuela, não deve ser utilizado no domingo contra o Botafogo. A chance é do Arboleda ou da estreia do Rafael Tolói, que vai ser apresentado amanhã. Então, já está treinando. O Tolói, liderança e tudo mais, está treinando. O Alisson, questão no quadril. Ele está treinando normalmente, também está liberado para voltar contra o Botafogo. Esse foi aquela do nada, quando ele não aparece nos treinos, ele não joga ainda. Ele não foi para o Recife. E desde então ele está fora. O Marcos Antônio, também uma lesão muscular, e esse estava fazendo falta, porque ele acertou o meio-campo do São Paulo e saiu. A mesma lesão só que ele teve outro dia? Sim, mas é uma lesão leve, ele já está fazendo atividades no gramado, mas ainda não deve estar disponível nem para o jogo do Botafogo e nem para a ida contra a LDU. É possível que esteja liberado para a volta contra a LDU. Eu achava que a LDU daria, hein? Não. Eu achava. O André Silva também, 3 semanas, né? LCA, e está em recuperação no Refis. Agora está uma discussão se opera ou não opera, né? É uma discussão, não. Tem uma questão, ele não quer operar. Ele não quer operar. Ele tem ainda uma idade... É uma lesão que tem 2 tipos de tratamento. Não é o LCA, o anterior, que é cirúrgico. O posterior, o ligamento cruzado posterior, ele tem a discussão que é mais ou menos a lesão que o Lucas teve, só que o dele rompeu totalmente. O Lucas não rompeu totalmente. E ele está hesitando em operar, ele quer tentar o tratamento convencional, mas ainda existe uma discussão. Mas, de qualquer forma, operando ou não, ele não volta antes do meio do ano que vem. E, por fim, o Lucas Moura. Vai, não vai, o joelho dói, agora depois fez a tirada da fibrose e também está em recuperação no Refis, né, Arnaldo? Não voltou para o campo ainda. Talvez, quando o São Paulo se reapresentar amanhã, ele volte a fazer exercícios no campo, mas ele mesmo falou na rede social dele, contra a LDU, eu imagino que nem na volta ele esteja disponível, só no outro mês. Então ele só jogará a Libertadores caso São Paulo vá avance. para a final, para a Possivelmente, exatamente. Fora tanto da ida quanto da volta, vocês viram? Eu acho que sim. Rapaz, tá fácil não, hein? Com tudo isso, quem é o cara que pode ajudar? Rigoni, tá treinando, né? O Rigoni chegou, ele estava em atividade, né? Ele estava jogando pelo Leão do México, está treinando normalmente, vai ser inscrito na Libertadores. Os 3 reforços chegaram recentemente, eles estarão à disposição a partir de sábado contra o Botafogo. O Rigoni, o Tolói, que vai ser apresentado amanhã, e o Maílton, lateral direito, que veio da Chapecoense, né? E aí o Crespo vai começar a montar... Contra o Botafogo, eu imagino que ele faça uma coisa... Ele já não tem o Bobadilha e o Luciano, que são 2 dos principais jogadores suspensos contra o Botafogo. Então, imagina que contra o Botafogo ele experimente alguns jogadores, sobretudo quem chegou, para pensar no jogo da LDU como um time mais inteiro, uma formação mais próxima do ideal, né? Também tem o Maílton, que foi contratado, já está treinando lá junto à Chapecoense. Tá fácil a situação, né, o Massa, pro São Paulo? Por mais que o São Paulo não tenha feito uma janela de transferências perfeita, acho que as poucas movimentações que o São Paulo fez foram movimentações bem certeiras. Se o Marcos Leonardo tivesse conseguido a liberação, seria uma janela incrível para o São Paulo. Nós temos que lembrar que o São Paulo é um time hoje, eu não vou falar falido, mas travado na questão financeiramente por conta do processo de reestruturação.
Por mais que isso limite o São Paulo, o torcedor do São Paulo tem que entender que isso é para um bem maior, para que quem sabe daqui a alguns anos o São Paulo consiga, em investimento, fazer frente aos Flamengo e Palmeiras e Botafogo e a Cruzeiro. Enquanto isso, o São Paulo vai montando times competitivos e torcendo para que os técnicos que passem pelo São Paulo façam trabalhos extraordinários. O Dorival, com aquele time do São Paulo, fez um excelente trabalho. O Zubeldia teve um bom começo, mas depois deixou cair. E o Crespo, ao meu ver, desses técnicos que passaram, é o técnico que, para mim, pode fazer esse São Paulo jogar, quem sabe, um futebol vistoso. Não só um futebol competitivo, mas um futebol que o torcedor goste de assistir. Você gostando ou não, o São Paulo do Diniz, em alguns momentos, principalmente quando eu estava liderando ali o Campeonato Brasileiro, era um futebol muito bonito e muito vistoso de se ver jogar. Não tô falando que o Crespo vai ter aquela mesma ideia, mas eu tô falando de o torcedor são paulino querer ver o jogo, não só torcer pro São Paulo ganhar, mas para ver um bom futebol. E eu acho que o Crespo tem capacidade de fazer esse time jogar um futebol um pouco mais vistoso, não só ser... O que o São Paulo do Dorival tinha? Era um time que os caras se matavam dentro de campo. Tecnicamente era um time brilhante? Não. Você tinha um Lucas que era o cara que destoava ali. E o Caio Paulista do lado esquerdo que fazia um pouco de fumaça. De resto, era um time extremamente organizado. Todo mundo corria, se matava dentro de campo. Mas não era um futebol bonito. O do Zubeldia também não. Esse futebol do Hernan Crespo, os caras ainda se matam dentro de campo, mas você já consegue ver ideias interessantes. Uma saída de bola bem trabalhada. Construções de jogadas e gols não feitos ao acaso. O São Paulo durante muito tempo foi um time que ficava dependente de uma arrancada do Lucas, de um drible do Ferreirinha. Se esses caras estavam mal ou não tinha esses caras no jogo, o São Paulo não tinha conjunto. Hoje, o São Paulo, ao meu ver, começa a demonstrar um padrão de futebol interessante. Com construção de jogadas, com saída de bola, com inversão de jogadas. Boas ideias, jogadas que se repetem em jogos diferentes, as mesmas jogadas se repetindo. Isso é trabalho. Ao meu ver, o Crespo, do treinador, por ter treinado outros times fora do Brasil e adquirido uma certa rodagem, ele, ao meu ver, é o técnico que pode fazer esse time do São Paulo jogar um futebol legal de se assistir. Não só ser um time aguerrido, que dá combate, que os caras dão um carrinho, que precisar arrancar sangue, vai arrancar sangue. Mas um time interessante de se ver. Que quando pega um adversário um pouco mais frágil, vai ganhar e ganhar bem, sem muitas dificuldades. E para isso, a chegada do lateral direito, do ala direito, do Mailton, é, para mim, o grande ponto. O Rigoni, para mim, é uma incógnita, não sei o que esperar do Rigoni. E o Tolói, para mim, é mais um zagueiro para revezar. A zaga do São Paulo, para mim, é o menor problema. Você tendo ali, independente de quem jogue, para mim o Sabino é o mais fraco dos zagueiros, mas Ferrarese, Alan Franco, Arboleda são zagueiros extremamente confiáveis. O meio de campo com Marcos Antônio e Bobadilha, ou Marcos Antônio e qualquer um que seja, Marcos Antônio e Pablo Maia, também é um meio de campo, também é uma dupla de volantes muito boa. O grande problema do São Paulo era a ala direita, porque os alas são muito importantes no sistema do Hernan Crespo. Muito importantes. Com a chegada desse ala, que é exatamente o que o Crespo precisa. Um cara forte, que chega no fundo, que tem velocidade, que tem um bom cruzamento, que chuta com a perna esquerda. Não só chuta com a perna esquerda, ele traz a bola pra dentro pra fazer o cruzamento com a perna esquerda. Eu não tô aqui falando que o cara é o Cafu. Não, eu tô falando que as características dele são bem melhores que as características do Cedric. O Cedric, ao meu ver, eu acho que pode até ser um lateral mais coeso que o Mailton. O Mailton ofensivamente é muito bom, mas deixa a desejar defensivamente. O São Paulo joga com a linha de 3. É tudo que um ala precisa. Liberdade para chegar no fundo, liberdade para atacar. E com as voltas de alguns poucos jogadores que estão lesionados, sinceramente, ao meu ver, o São Paulo do Hernan Crespo
pode dar um salto de desempenho. Aqui eu tô falando de desempenho, não de resultado. Ganhar, perder, empatar, isso é do jogo. Isso a gente não controla. Mas eu tô falando de desempenho, de jogar futebol. Com a chegada dos reforços e com os jogadores se recuperando, o Crespo, ao meu ver, tem capacidade de fazer esse time jogar e dar um salto de desempenho, um salto de qualidade muito alto. Não ser um time previsível, não ser um time chato de se ver jogar, mas ser um time interessante, um time que joga de forma legal e bonita do torcedor do São Paulo ver. Não tô falando aqui também que vai ser uma máquina, meu Deus, o Barcelona de 2000. Não, tô falando que pode jogar mais do que vinha jogando. E era essa a minha grande crítica ao Zubeldia. Pra mim, o time poderia jogar mais do que vem jogando, do que vinha jogando. Já joga. E com a chegada dos reforços e com a volta de jogadores lesionados, esse São Paulo pode sim jogar bem mais. E confesso que estou ansioso para ver esse time do Hernan Crespo. Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!